Bom dia a todos, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Estamos fazendo todos os domingos, estamos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus para mais uma fluidoterapia dominical. Hoje nós vamos tratar de um tema que está no Livro da Esperança, trazido pelo Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier. É o item 41, concessões. Concessões no sentido de pedir, de conceder. E está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 42. Jesus disse: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ou seja, aquele que queira pedir alguma coisa a você. Também lá tem um trecho que está no capítulo 15, item 42, do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Lá no mandamento maior, no item 5, fala sobre a caridade e humildade, que é o caminho da salvação. E fala também que o egoísmo e o orgulho é o caminho da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes termos: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não houvesse engano sobre a interpretação do amor a Deus do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode amar a Deus verdadeiramente sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa na parte material, no empréstimo. Quando se fala em alguém vier lhe pedir, mas aí está além disso. Jesus fala além da visão material. A gente tem que pensar que tudo que a gente faz contra o próximo é o mesmo que fazer a Deus. Ele não pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima mesmo: fora da caridade não há salvação. E assim, estando a gente num planeta de provas e expiações, a gente tem que estar sempre atento às oportunidades e às ameaças que a gente encontra no nosso caminho terreno. Muitos, na jornada terrena, abandonam as tarefas que assumem em nome do egoísmo, da vaidade e do orgulho pessoal. Deixam de exercer os talentos herdados de Deus, foram a eles confiados, e deveriam ser praticados na aplicação ao próximo, por puro capricho ou mágoa, por ressentimento, por desentendimento, ou orgulho, ou vaidade, ou preguiça, ou cobiça, ou desentendimento de si. Eles abandonam, deixam de exercer esses talentos na aplicação ao próximo. Dá a quem te pedir e não te desvies. Essas pessoas, elas desprezam a oportunidade de uma existência terrestre que poderia ser útil e proveitosa, e vivem uma vida infrutífera, conflituosa e incerta, uma busca constante disso. Esses são aqueles que fogem de si mesmos e que mais tarde não vão conseguir evitar o encontro com a sua própria consciência. E mesmo que essa imagem não seja agradável a ela deverá reconhecer que a sua situação de fuga
será necessária, inegavelmente necessária ao seu progresso. Reconhecer essa situação. Enquanto a gente tem possibilidade, a gente deve meditar sempre naqueles que largaram os talentos no meio do caminho, os talentos que o mundo lhes confiou. E não é preciso voltar muito no tempo. A gente verificando um tempo atrás, há 10, 20 anos, quantos que até outro dia influenciavam pessoas a abandonar as suas ideias que poderiam resolver a necessidade dessas pessoas, as necessidades do próprio. Missionários religiosos que poderiam consolar e instruir que de repente se perderam nos próprios princípios pregados e caíram da altura do próprio pedestal que eles construíram para si mesmos. Aqueles que possuíam a capacidade de fala e de escrita e tiveram a palavra caçada pelo desencarne ou pela diminuição, redução, incapacidade de manifestação, justo no momento que eles seriam mais necessários aos irmãos necessitados. E isso não foi por castigo, mas porque se perderam em si mesmos. Ele sabe que num processo de envolvimento espiritual negativo, muitos se envolveram a ponto de desistir no caminho. E irão, obrigatoriamente, reencontrar mais tarde, quando mais maduros pela vida e com mais dificuldades a vencer. E isso é triste. Aqueles que guardam os ensinamentos de Jesus apenas nos lábios, os que trabalham por vaidade, os invejosos, os melindrosos, que não desejam se fortalecer, vão cair nas teias das sombras, porque eles vivem na mesma sintonia das sombras, dos inimigos da verdade. Ninguém alcança a ascensão espiritual sem vencer a si mesmo, sem dar a vida pelos semelhantes, senão pela caridade. É pensando neles que ele deve procurar fazer hoje melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem nos favoreça. Está lá em Salmo 112. Ditoso é o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Empresta os dons. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Isso dizia o Chico, e também disse: quem deserta da luta por achar que a luta está muito grande, não tenha dúvida, vai encontrar uma luta muito maior pela frente. Paulo de Tarso foi exemplo da busca pela verdade. Doutor da lei, ele foi abandonado, foi desprezado pelos que o idolatravam por reconhecer o Cristo como mestre. Perdeu seu grupo de admiradores, perdeu sua família e perdeu seus bens. Foi taxado como louco, foi exilado, perdeu a capacidade de convencer e ser seguido. E teve de reconstruir, ainda em vida, toda uma nova trajetória. E nessa trajetória ele batalhou na defesa, na divulgação do cristianismo nascente e foi divulgando toda a região que pôde percorrer, propagando os ensinamentos cristãos muito além de Jerusalém. É graças a ele que o Ocidente veio a conhecer o que era cristianismo. E ele utilizou dos dons que lhe foram concedidos de forma gloriosa em benefício de todos. Assim como ele, outros também, Pedro, João, os apóstolos, Antônio de Pádua, Francisco de Assis, Lutero, Joana d'Arc, e mais contemporâneos, Allan Kardec, Bezerra, Eurípides, Caibar, Chico, Divaldo e outros tantos, que utilizando os seus dons em favor do próximo, usando na caridade. Quando a gente fala de um empréstimo, dessa concessão de dons,
Fala sempre da generosidade daquele que concede, que é Deus. Mas revela também o bem ou o mal que se faz com esses dons. Existe uma história no livro Amigo de Emmanuel, item 14, chama O Irmão Afastado. A gente tem muitas pessoas no nosso relacionamento nessa situação. Ele fala que a gente sente o desânimo e cansaço por causa de não alcançar os efeitos desejados nas tarefas do bem. A gente está exercendo uma tarefa e muitas vezes se desanima porque não tem o efeito, não vê o efeito. Por mais que a gente lute pelo outro, a mudança, a renovação, a evolução não acontece, não surge, demora. Para nós também foi assim, não foi de um dia para o outro. E a gente se sente decepcionado, né? A gente se desencanta dos amigos desorientados em matéria de espiritualidade e se acusa de erros, né? Dos erros e das quedas dos outros. Mas a consciência, ela fala no nosso coração e ajuda a gente a se reerguer para a atividade do bem com coragem, com força. No nosso interior, a consciência convida a esquecer as fraquezas, os ressentimentos, as tristezas, tá? E renovar os nossos objetivos. Eu tenho que lembrar que a desilusão é o apelo que a gente tem à realidade que a gente não está vendo. E toda vez que a gente reconhece que a gente sofre uma desilusão, que a gente vê as coisas, é sinal que a gente está progredindo, né? Em discernimento, em conhecimento. A gente não deve se permitir a ideia de fracasso para que ela anule os créditos do tempo que a gente tem em nossas mãos, nossos dons. Não devemos abandonar a certeza que a gente pode trabalhar, servir e auxiliar, e melhorar e renovar e reconstruir. E assim, se o desânimo congela os nossos ideais, a gente tem que acender a chama da esperança no coração e reiniciar a cooperação nas obras daquelas que a gente se afastou. A gente não deve acreditar em derrota e nem admitir a incapacidade de ser útil. Esquece a desfeita, esquece o desprezo, o ressentimento, esquece a tristeza e vai adiante. E se a providência divina não acreditasse na nossa capacidade de elevação e fazimento, não acreditasse em nós, a gente já teria sido abandonado há muito tempo, né? E seria caçada a nossa necessidade, possibilidade de trabalhar, há muito tempo. A gente tem que oferecer uma nova oportunidade para a gente mesmo, procurar reaprender e recomeçar. E para finalizar, tem uma história também, de um livro chamado Taça de Luz, autores diversos, também de Emmanuel. É o item 30, Nós e os Outros. Ele analisa quais foram as concessões que o Deus nos emprestou à vida temporária desse mundo. E assim, se a gente for analisar, a gente vai ver que a gente tem um corpo equilibrado, um corpo sadio, a gente tem um raciocínio claro, um pensamento, a gente tem cultura, o lar, o prato na mesa, tem os parentes, tem os amigos, tem a dignidade, tem o progresso. E com todos esses privilégios que a gente desfruta e que muita gente não tem, né, e que muitos padecem de dificuldades mais graves com as nossas, a gente tem que utilizar da nossa boa vontade em favor dos outros. Seja quem for, amigos, adversários, seja na oferta de um pão que mata a fome, ou no reconforto, da orientação, do acolhimento, do amparo, utilizando os nossos dons em favor do necessitado e em favor de nós mesmos. Era isso que eu tinha para comentar nesse domingo. Vocês fiquem com Deus, tenham uma boa semana e estejamos juntos novamente na próxima semana. Um abraço a todos.